muito boa noite para você. Está começando mais uma edição do nosso programa, o CNT Entrevista, e hoje a nossa pauta é educação fiscal. Fique com a gente. Stephenson Santana de Cerqueira é bacharel em economia, pós-graduado em engenharia econômica e auditoria fiscal contábil. Atua há 36 anos como auditor fiscal nas áreas de auditoria de empresas atacadistas e de empresas de grande porte, auditoria das empresas substitutas tributárias interestaduais e como auditor interno. Atualmente é diretor de comunicação do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia. Olá, muito boa noite para o senhor. Seu Stephenson, seja bem-vindo ao CNT Entrevista desta quinta-feira. É um prazer recebê-lo. Olá, boa noite. É um prazer também estar participando com vocês. Espero que seja um bate-papo agradável, que a gente possa falar um pouco sobre educação fiscal. Muito bom. Bem, o senhor atualmente é o diretor de comunicação do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia, que tem a sigla IAF. Gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho a sua trajetória até chegar à frente da comunicação do Instituto, então. Na verdade, assim, o IAF, a rigor, o nome certo é IAF Sindical, é uma entidade associativa de caráter sindical que representa os auditores fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Então, eu ingressei na Secretaria da Fazenda como auditor fiscal já desde 1987, e nos últimos anos eu fui convocado, para integrar a diretoria do sindicato. Estou aqui já no segundo mandato e respondendo pela área de comunicação e concomitantemente com a coordenação do Prêmio IAF da Educação Fiscal. Tá certo. Já que o senhor falou sobre o prêmio, eu ia deixar um pouquinho mais para frente, mas já vou puxar esse tema para nossa conversa. Recentemente, a rede CNT foi coroada, foi premiada, com um prêmio justamente do IAF, sobre uma reportagem que a nossa equipe da Bahia produziu sobre educação fiscal. Eu gostaria só de colocar uma pontuação, que a nossa geração não teve contato com educação fiscal, com educação financeira, com empreendedorismo, como essa nova geração está tendo oportunidade agora, Então, eu gostaria de saber qual que foi o objetivo do prêmio, se foi realmente trazer, iniciativas da imprensa e de outros segmentos também que falem desse tema de educação fiscal, que até então não era tão debatido, não tinha tantos holofotes. É isso mesmo, conforme você disse, essa nossa geração, essa geração atual, tem tido pouco contato com esses conceitos de educação financeira e educação fiscal. E nós, como integramos uma carreira que é especialista nessa área de fiscalização, de cobrança de tributos, nós entendemos que seria necessário fazer alguma coisa para ajudar essa galera nova a se introduzir nesses conceitos tributários, conceitos financeiros, conceitos orçamentários. Tá certo. Para a gente poder entender um pouquinho melhor, qual que é o trabalho diário, o dia a dia de um auditor fiscal? Primeiro, trabalhar fazendo auditoria de empresas para verificar a correta apuração e o correto recolhimento dos tributos, especificamente, no caso da Bahia, o ICMS. Também acompanhar a execução orçamentária do Estado, realizar auditorias nos órgãos estaduais para ver a correta aplicação dos recursos e cuidar da parte financeira, dos pagamentos, mas basicamente e principalmente na área tributária, que seria a verificação do correto recolhimento do ICMS. Ok. O senhor comentou que tem uma vasta experiência, no segmento. Gostaria de te perguntar quais são os principais desafios desses profissionais, desses auditores fiscais, em termos gerais, Não só falando da Bahia, mas como que o senhor avalia isso em nível Brasil? O grande desafio é estar sempre em dia com toda a legislação que trata do tema, e nós todos sabemos que é uma legislação complexa. E esse desafio aqui exige que os auditores estejam sempre se aperfeiçoando para poder acompanhar na realidade, porque as coisas andam numa velocidade muito grande e os profissionais precisam estar em dia com essas atualizações para que possa fazer um bom trabalho na recuperação dos tributos, de forma que viabilize a execução das políticas públicas com esses recursos que são recolhidos para os cofres públicos.
O senhor comentou em atualizações necessárias para o setor. E aí o que me veio à cabeça foi o termo tecnologia. Esses profissionais, eles devem sempre passar por atualizações, requalificações para que eles consigam estar no cargo, pensando nesse cenário de tecnologia que avança, né, numa velocidade tão rápida? Sim, principalmente na área de tecnologia, além da especialização e da atualização em legislação que muda constantemente, mas precisa estar muito afinado com o que tem de novo em tecnologia, porque hoje, como tudo é eletrônico, as notas fiscais são eletrônicas, a base de dados está em poder da Secretaria da Fazenda, diferentemente de quando eu ingressei na secretaria, que era tudo papel, documento, a gente tinha que deslocar para as empresas para coletar documentos e analisar tudo manualmente. Hoje não, hoje utiliza-se a base de dados, que é construída através das notas fiscais eletrônicas, e com esses dados armazenados fazemos os cruzamentos necessários, as auditorias, para detectar possíveis faltas de recolhimento do tributo. Então, essa especialização é uma demanda que é constante e os auditores fiscais precisam estar constantemente se aperfeiçoando, fazendo cursos para estar em dia e acompanhando a realidade, senão não consegue entender o mecanismo de funcionamento da máquina tributária. Os auditores fiscais, eles devem ter uma formação acadêmica específica ou não? É mais abrangente, qualquer área pode se tornar um auditor fiscal depois na sua trajetória profissional? Não, é preciso ter formação em áreas específicas. Hoje nós temos na área de contabilidade, administração, economia, estatística, informática, e a informática incluindo todos os nomes que se dão às formações nessa área, né? Tem gente que fala analista de sistemas, que fala em informática, engenharia de software, dessas áreas. Direito, né? Não lembro se eu falei. Ou seja, são áreas voltadas mais para exatas. Ok. Seu Stephenson, o senhor comentou agora há pouco sobre uma base de dados que reúne todas as informações e que, de certa forma, acabou simplificando um pouco. A gente pode chamar esse processo de desburocratização desse trabalho dos auditores fiscais? Com certeza, porque a partir do momento que todas as informações estão na base de dados, muitas atividades que eram desenvolvidas de forma manual, que exigia a presença do contribuinte nas repartições ou exigia a presença dos auditores nas empresas, hoje muita coisa está disponibilizada na internet e muitos contribuintes, aliás, todos os contribuintes podem resolver muitas coisas diretamente no site da Secretaria da Fazenda, sem precisar de deslocamentos, e da mesma forma os auditores não precisam se deslocarem até as empresas. Então, muita coisa, um número elevado de itens estão disponíveis no site da Secretaria, de forma que os contribuintes possam resolver seus problemas sem precisar se deslocar. Isso é muito bom. E quando a gente fala de auditoria fiscal no poder público, né, nos governos, esses profissionais, eles são concursados? Na verdade, nos entes públicos não seria auditoria fiscal, né? Seria auditoria governamental. São os mesmos auditores, por isso que eles têm que ter especialização nessas áreas. Eu esqueci de falar direito, eu falei direito, mas é importante que tenha um bom conhecimento na área de direito administrativo, direito financeiro, porque quando se audita um órgão público, é preciso entender da parte administrativa, da parte financeira, da parte orçamentária, para verificar se o orçamento está sendo executado de forma corretamente, se as despesas estão alocadas da forma prevista, se o orçamento está sendo cumprido conforme a lei manda, e outras possíveis irregularidades que possam acontecer. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e para você que nos acompanha pelos canais da rede CNT espalhados por todo o país, não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o CNT Entrevista desta noite e hoje nós recebemos Stephenson Santana de Cerqueira, que é diretor de comunicação do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia. Gostaria de saber qual que é o
trabalho do Instituto em relação a outras instituições de atuação correlacionadas? Por exemplo, administração tributária financeira, direito público, direito tributário e financeiro. Como que vocês atuam, então, aí no Estado? É uma atuação que é cotidiana, porque quando nós executamos as atividades típicas de auditoria fiscal, nós estamos fazendo um trabalho de auditoria tributária. Quando auditamos uma empresa que precisamos recorrer às escritas contábeis, então precisamos executar atividade de auditoria contábil, consequentemente, de auditoria financeira, no momento que examinamos as contas específicas para verificar possíveis desvios, possíveis falhas na área tributária, preciso conhecer a parte do direito financeiro também, então precisa ter conhecimentos da área de estatística para fazer testes que possam detectar indícios de sonegação, ou seja, é uma atividade que envolve assim, muitas áreas que devem ser utilizadas de forma conjunta. E qual que é o papel de um auditor fiscal na fiscalização de tributos no Estado? Como é que eles atuam de fato? É uma atuação de auditoria, inicia pela base de dados, né, onde estão armazenados os documentos fiscais emitidos pelas empresas. Então, com essas bases de dados, nós fazemos cruzamentos para verificar possíveis falhas operacionais que podem ser sonegação ou pode ser simples erro, mas um simples erro não tira a obrigação de se recuperar o imposto que possivelmente deixou de ser recolhido por conta desses erros. Então, esses cruzamentos de dados com a escrita contábil, que também está armazenada nos servidores do fisco. Então, nós fazemos cruzamentos dessas bases de dados dos documentos fiscais com a base de dados dos documentos contábeis, e nesse cruzamento podemos detectar se está havendo alguma irregularidade ou se está tudo sendo executado de forma correta, de forma como a lei manda, sem nenhum problema para as empresas. Tá certo. A sonegação hoje, a gente pode dizer que seria o principal gargalo do setor? Não sei se podemos afirmar que é o principal gargalo, mas é uma grande preocupação. Fala-se muito que a sonegação é muito alta, fala-se de um percentual que a gente não tem assim, um número exato de qual é o percentual de sonegação, mas, com certeza, quando você exerce uma função de auditoria fiscal ou auditoria fiscal contábil, a sonegação é algo que já vem em mente, que é o trabalho de verificar se está ocorrendo ou não, se a empresa está conforme, se está seguindo as normas, se tem as orientações corretas, porque como a legislação tributária ela é muito complexa, as empresas confundem muito, cometem erros, e termina deixando de recolher uma parcela do imposto que era devida, mas não fazem porque cometeu erros por conta do desconhecimento de alguma norma. Tanto que se discute-se muito essa reforma tributária que está em andamento, que é a simplificação, unificando a legislação no Brasil inteiro para facilitar a execução e o cumprimento dessas normas por parte dos contribuintes. O IAF, então, eu posso dizer que é bastante favorável a essa reforma tributária que está vindo por aí. Com certeza, o IAF é muito favorável, os auditores são favoráveis. Nossa federação, a FEBRAFIT, tem feito um trabalho muito grande lá no Congresso Nacional, tentando ajudar na formatação, no ajuste de textos, apresentando emendas, de forma a que essa reforma venha de atender não só a demanda dos contribuintes, quanto a demanda do fisco, porque a complexidade da legislação atinge a todos, não só as empresas, atinge também aos auditores fiscais, porque precisam saber muito bem como aplicar essa legislação para não cometer excessos e nem prejudicar o contribuinte. Claro, é muito importante essa nossa participação e tem sido efetiva. A nossa FEBRAFIT, que é a nossa federação, que fica lá em Brasília, tem atuado constantemente lá no Congresso, visando ajudar a que essa reforma venha de uma forma que atenda aos anseios de todos. Seu Stephenson, o que acontece com quem sonega imposto? Seja por desconhecimento, como o senhor acabou de comentar, ou seja por malandragem mesmo, vamos dizer assim, né? O que acontece quando uma pessoa, por exemplo, é pega numa auditoria fiscal, uma empresa, na verdade, né? Sim, se numa auditoria os auditores detectam que houve alguma falha no recolhimento do tributo, no caso ICMS,
a empresa é autuada para que recolha o valor apurado e, se foi uma falha por simples erro, ela recolhe e encerrou o problema. Se for fraude, ou seja, se for um erro premeditado, além de ser chamada a recolher o imposto que não foi recolhido, é aberto um processo criminal por sonegação, por infração à lei de crimes contra a ordem tributária, que pode ter consequências mais danosas para o empresário que cometeu o crime. O senhor comentou que o IAF, na verdade, tem uma tendência, tem um braço sindicalista. Aí eu gostaria de saber como que está hoje o relacionamento com as esferas governamentais, governo federal, governo estadual aí da Bahia e também municipal. Como nós somos auditores fiscais do Estado, a nossa relação é diretamente com os governantes estaduais. Diria que nossa relação é uma relação boa, não temos atrito com a administração fazendária, principalmente porque é a administração a quem nós estamos diretamente ligados. Temos um bom diálogo com o secretário da Fazenda, que é a nossa autoridade maior no momento, e não temos tido dificuldades. Claro que tem nossas demandas, nossas reclamações, volta e meia nós nos reunimos em assembleia para definir nossas reivindicações, nós acionamos o secretário da Fazenda para atender às nossas necessidades. Como todo trabalho sindical, temos, às vezes, alguns embates, mas tudo dentro de uma normalidade, de uma cordialidade, de respeito, e não temos tido problemas. E temos uma vantagem aqui na Secretaria da Fazenda, que, abaixo do secretário, todos os outros são colegas nossos, que também entendem a nossa realidade, vivem os mesmos problemas, portanto, isso facilita. Mas aqui eu diria que a relação é uma relação muito boa. Quantos associados o IAF tem hoje, mais ou menos? Temos hoje pouco mais de 1.100 associados. Só na Bahia? Só auditores fiscais da Bahia, né? Nós somos o Sindicato dos Auditores da Bahia. Esse número é suficiente ou está um pouco aquém da demanda aí do Estado? Temos hoje em torno de 400 auditores fiscais em atividade e é uma das coisas que nós sempre reclamamos e pedimos que se faça concurso, porque o quantitativo é pequeno, não atende à demanda. Só para você ter ideia, o último concurso exigiu 80 auditores. Desses 80, mais da metade pediram para ir embora, já saíram, pediram exoneração por insatisfação com a questão salarial. E aí como resolver isso? Como é que fica esse impasse? Nós estamos sempre alertando ao secretário da Fazenda que é preciso fazer concurso para repor o quadro, porque hoje nós temos uma categoria com uma idade relativamente avançada e desses que estão na atividade, onde eu me incluo, já está em condições de aposentadoria. Ou seja, corre o risco de repente, uma quantidade muito grande dessa pequena quantidade partir para a aposentadoria e a Secretaria da Fazenda começar a ter dificuldades para executar suas atividades por falta de pessoal. Para suprir essa demanda. Ok, tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia da Rede CNT, nós já voltamos. Estamos de volta e hoje nós recebemos Stephenson Santana de Cerqueira, que é diretor de comunicação do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia. Como que os auditores fiscais, eles lidam com a detecção e também, muito importante, a prevenção de evasão fiscal e sonegação de impostos aí no seu estado, seu Stephenson? Como eu disse antes, o trabalho do auditor é voltado para fazer auditorias e verificar se os procedimentos adotados pelas empresas estão corretos. E nesses procedimentos não são apenas de apuração do valor a cobrar, são procedimentos também voltados para a orientação preventiva, de forma que o contribuinte entenda o que se espera dele, o que ele deve fazer para evitar autuações com cobrança de multas. Então, é importante que o contribuinte esteja em dia com as obrigações e essa orientação que é dada, não só pelos auditores de forma presencial, como por telefone, como em plantão fiscal, como pela internet. Então, esse trabalho de orientação é fundamental. E nós temos consciência dessa necessidade, da importância desse trabalho,
e a nossa orientação é sempre no sentido de orientar cada vez mais ao contribuinte para evitar erros, evitar surpresas e evitar punições. Nós comentamos agora há pouco sobre essa necessidade tão importante das atualizações dos profissionais, dos auditores fiscais. O IAF, de certa forma, apoia com cursos, com treinamentos, até por conta da tecnologia que avança, né? Os sistemas estão cada vez mais sendo unificados e os profissionais têm que realmente acompanhar essa evolução. Qual que é o papel do IAF, então, nesse processo de atualização dos auditores fiscais? O IAF não tem ainda esta versão de treinamentos, embora tenha previsão estatutária para tal, mas a nossa estrutura ainda não permite fazer isso. Então, nós temos atuado no sentido de cobrar da administração fazendária a atualização dos auditores fiscais. Nós temos na estrutura da Secretaria da Fazenda uma universidade do servidor público. Aliás, o Estado que tem uma universidade, e na Secretaria da Fazenda tem a universidade voltada para a Secretaria da Fazenda, que está constantemente disponibilizando cursos e treinamentos, de forma que os auditores estejam sempre em dia com o que está ocorrendo, com as ferramentas existentes e com os procedimentos adequadamente mais atualizados, e tem funcionado, tá? Mas nós não executamos treinamentos diretamente, estamos só usando a nossa atividade sindical, que é de cobrar. Acho que uma palavra bem importante, que talvez até norteie o trabalho dos auditores fiscais, é justamente a fiscalização. E aí, na sua opinião, qual que é a importância da transparência e da ética na atividade desses profissionais? Bom, a transparência ela é muito importante, principalmente pela vertente do controle social, porque quando os atos do governo são transparentes, isso possibilita que a sociedade acompanhe como os recursos estão sendo aplicados na execução de políticas públicas, não só aplicados, como os recursos estão ingressando nos cofres do Estado, porque quando a gente fala de impostos, nós estamos falando de receita pública. E na medida que há transparência, então a sociedade pode acompanhar quanto o Estado está recebendo de recursos que são oriundos dos impostos que todos nós pagamos, assim como esses recursos estão sendo aplicados na execução de políticas. Então, quando o cidadão demanda serviços públicos, estes serviços são custeados com os recursos que nós providenciamos através dos impostos, os recursos que nós pagamos, que todos pagamos. Muito bem. Bem, quando o senhor fala de políticas públicas, o que nós precisaríamos melhorar nesse momento? É um padrão, quando a gente fala de política pública, fala educação, saúde e segurança. Né? Isso são os 3 itens mais reclamados. Né? Educação, porque, claro, é a base da sociedade, sem educação a gente não consegue muita coisa. Saúde, porque todos precisamos. Segurança pública, porque a atualidade já demonstra a necessidade da segurança devido a esta insegurança que nós vivemos hoje. Mas não é só isso, nós precisamos de infraestrutura, nós nos deslocamos, precisamos de rodovias, nós precisamos de esgotos, nós temos uma série de atividades que devem ser executadas pelo poder público para atender aos cidadãos que são o destinatário final desses recursos que são arrecadados. Então, essa preocupação é muito grande e a nossa atividade, que também se volta para a parte de educação fiscal, que é para mostrar aos cidadãos como os tributos que nós pagamos viram receita pública, como esta receita pública ingressa nos cofres do Estado, como essa receita é gasta na execução dessas políticas, na prestação dos serviços públicos, e a gente também leva ao conhecimento do cidadão, através do nosso projeto de educação fiscal, a exigência constitucional da transparência dos atos públicos, de forma que o cidadão possa acompanhar. Então, o cidadão precisa saber, precisa ter um pouco de noção do que é um orçamento, para saber se aquela demanda dele naquela região está contida no orçamento, e por aí vai. Ou seja, é uma possibilidade do cidadão exercer o verdadeiro controle social, quando ele acompanha os atos do governo. Tem razão. E quando nós falamos de educação fiscal,
talvez até seja um sonho, né? Que esse tema, que essa matéria se torne uma realidade, principalmente nas escolas públicas, para que as crianças, para que essa nova geração tenha acesso a essas informações. Porque hoje, sinceramente, a gente sabe que nós temos dificuldades para entender todo esse trâmite, né? Para vocês, profissionais da área, tranquilo. Mas para quem é leigo no assunto, para o cidadão mesmo entender o que ele paga, o que ele recebe, o que ele tem que pagar, os tributos, o que é de receita, o que não é. Então, eu acho que fica aí até um alerta, né? Uma sugestão para que a educação fiscal faça parte da vida dessa nova geração, para que eles tenham um poder de discernimento maior também. Isso, tanto que nós, dentro desse projeto nosso de educação fiscal, nós temos o Prêmio IAF de Educação Fiscal, que visa premiar projetos desenvolvidos pelas escolas, pelas empresas de tecnologia, pela imprensa, pelas universidades. Porque quando você leva esses conceitos para a escola, os alunos começam a entender que aquela escola só funciona porque tem tributos que nós pagamos em cada compra ou cada serviço que nós contratamos. E à medida que esses alunos têm conhecimento disso, eles podem começar a repensar no cuidado que deve ter com os móveis, com os equipamentos. Eles começam a entender que devem evitar a destruição do patrimônio público. Quando eles entenderem que quando o pai dele compra os livros, quando compra a farda, quando compra sapato para ir para a escola, em cada compra dessa, ali está embutido o valor do imposto. E esse imposto é que é utilizado para comprar aqueles equipamentos. Então, à medida que eles tomam este conhecimento, talvez eles possam repensar quando der vontade de destruir uma cadeira, uma mesa, um quadro. Isso, se as escolas tomarem consciência disso, talvez essa educação fiscal se torne algo mais eficiente. Da mesma forma, como a imprensa tem um poder muito forte de interferir no pensamento das pessoas, tem um poder de formar opiniões, as matérias que são publicadas, como esta aqui agora, tratando desse tema, ajuda as pessoas a terem consciência de que tudo que o governo oferece para a cidadania é custeado com o valor dos impostos que nós pagamos. Logo, quanto mais cuidado a gente tiver com os bens públicos, menos será a necessidade de aumentar impostos para cobrir estes gastos. Da mesma forma, as empresas da área de tecnologia, os profissionais que podem desenvolver aplicativos voltados para disseminar os conceitos de tributos, os conceitos de receita e despesa, de orçamento, de transparência, ajuda a facilitar o conhecimento e, consequentemente, teremos um retorno positivo no momento que cada um passa a ter mais cuidado com a coisa pública. Então, quando nós encontramos por aí obras públicas inacabadas, aquilo ali significa desperdício de recurso público, que nada mais é do que o nosso dinheiro, é o tributo, o imposto que nós pagamos no momento que nós compramos qualquer coisa ou contratamos qualquer serviço. Ali está embutido um imposto, e este imposto que é aplicado na construção desses imóveis. Logo, à medida que eles vão ficando abandonados, aquilo ali significa desperdício público. E aí o cidadão pode utilizar um outro recurso que é previsto em nossa Constituição, que é o sistema de ouvidorias, quando você ingressa no site das ouvidorias e registra a reclamação, para que chegue na autoridade competente, para que eles possam tomar uma providência e recuperar aquilo que está sendo abandonado e não deixe que os recursos sejam desperdiçados. Recentemente, inclusive, o governo federal anunciou uma série de retomada de obras inacabadas. Então, acaba sendo uma notícia positiva, né? Para que a gente saiba que realmente aquele tributo que nós, cidadãos, pagamos, de certa forma, vai voltar, vai ter um retorno, né? Inteligente. Nós vamos para um rápido intervalo e para você que nos acompanha, não saia daí, é bem rapidinho. Estamos de volta com o nosso último bloco desta noite, desta quinta-feira, e hoje nós recebemos Stephenson Santana de Cerqueira, que é diretor de comunicação do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia.
Muitos estados brasileiros têm os programas, né, de incentivo ao pedido de nota fiscal. Aí na Bahia vocês têm o Nota Premiada Bahia. O IAF é a favor dessa prática? Como que o senhor se posiciona em relação a esse projeto? Sim, o IAF sim é a favor, é um projeto muito importante porque é um projeto que incentiva as pessoas a pedirem as notas fiscais no momento das compras, porque é através da nota fiscal que você assegura que o imposto que você está pagando na compra será recolhido, porque ela será a base para a apuração do valor que foi cobrado. E esse projeto do Estado, chamado Nota Premiada Bahia, tem essa vertente, que é incentivar as pessoas a pedirem a nota. E para melhorar esse incentivo, o Estado criou prêmios mensais, no total de R$ 1 milhão, que são 90 prêmios de 10 mil e um de 100 mil todo mês, quando você pede a nota e pede para colocar o CPF, porque com o CPF lhe vincula à compra, você recebe um número de sorteio e lá no sorteio que ocorre todo mês, você pode ganhar um prêmio ou de 10 mil ou de 100 mil. E uma vez no ano, um prêmio extra de R$ 1 milhão. Para isso, o consumidor ele precisa primeiro entrar no site notapremiadabahia.ba.gov.br, se inscreve, e no momento da inscrição ainda tem uma lista de entidades que prestam serviços para pessoas em situação de vulnerabilidade. Você escolhe duas entidades, uma da área de saúde, uma da área social, e à medida que você coloca o CPF no momento da compra, você já está destinando uma parcela do imposto para essas duas entidades que você escolheu. Então, veja, além de incentivar a pedir a nota fiscal, automaticamente você já está ajudando entidades que atendem pessoas carentes. Quando você pede para colocar o CPF, não precisa fazer cadastro. A norma que criou a Nota Premiada Bahia veda a exigência de cadastro prévio. A única informação que você é obrigado a dar é o CPF, porque é ele que vai vincular você ao sorteio. E aí, claro que há também um cruzamento de informações, né, do cidadão consumidor que está fornecendo o seu CPF para aquele produto, para aquele serviço contratado, com a empresa também, não é isso que está oferecendo? Não, na verdade, o CPF é para que a Secretaria da Fazenda vincule a nota àquele CPF para viabilizar o sorteio em nome daquela pessoa. Se não tiver o CPF na nota, o sistema da Secretaria não consegue identificar quem é a pessoa que poderá ser sorteada com esses valores, com esses prêmios. Seu Stephenson, quais são as principais bandeiras que hoje o IAF defende? O senhor já falou da reforma tributária. O que mais que está em pauta por aí? Como entidade sindical, a defesa principal do IAF é a defesa dos interesses e prerrogativas dos auditores fiscais. Isso é uma atividade básica, né, de sindicato. A defesa do concurso público como uma única forma de ingresso na carreira de auditor fiscal, em respeito ao que dita a Constituição Federal, e o zelo pela orientação aos contribuintes, de forma que eles possam cumprir as obrigações sem nenhum percalço, sem surpresas, e apoiando as medidas que são úteis para a sociedade, medidas do tipo desta reforma tributária que está em andamento, prestes a ser aprovada, e por aí. É nesse sentido que atua o Instituto dos Auditores Fiscais. Quais são as expectativas para 2024? A expectativa é que essa reforma tributária seja aprovada, que seja aprovada da melhor forma possível, que o número de exceções que estão inserindo seja diminuído, porque o objetivo da reforma é simplificar e, lamentavelmente, estão sendo incluídas várias exceções que distorcem do objetivo principal, que era simplificar, mas é verdade que está havendo um progresso muito grande em simplificar. Na verdade, estamos hoje simplificando 5 impostos em apenas 2, impostos e contribuições estão sendo resumidos apenas em 2. A legislação será centralizada, será única para o Brasil todo, porque hoje nós temos 27 estados com 27 legislações, temos mais de 5 mil municípios com 5 mil legislações, e as empresas que estão sediadas em vários estados e vários municípios têm que se adequar a todas essas legislações, e isso é algo impraticável, que gera, inclusive, essas inconsistências que os auditores, cumprindo a sua obrigação, terminam por autuar as empresas por algo que elas muitas vezes não fizeram com intenção, mas
quando o imposto deixa de ser recolhido, lamentavelmente, o trabalho do auditor é solicitar que seja recolhido. E, nesse caso, com multas, juros, correção, e por aí. A reforma tributária vai interferir na vida, no cotidiano, no trabalho dos auditores fiscais? Sim, a mudança é tão drástica que vai dar uma guinada de 360 graus. Os auditores vão precisar se atualizar, porque hoje, como a legislação passou a ser centralizada, então vai ter que se adaptar à nova forma de atuar. Hoje, Estado e município, os dois impostos, o do Estado e o do município, que no caso o ICMS e o ISS, serão unificados num só. Logo, os auditores, tanto dos estados quanto dos municípios, precisam atuar de uma forma diferente, porque terá que ser um trabalho mais conjunto. Ou seja, quando muda tudo, os auditores precisam mudar também para acompanhar as mudanças. E sempre novas atualizações, que não acabam nunca, não é? Bem, nós estamos já caminhando para os momentos finais do nosso programa, e eu abro agora, então, para suas considerações. Eu queria, em nome dos auditores fiscais, agradecer essa oportunidade que a CNT está nos dando para falar sobre educação fiscal, para falar sobre o Instituto dos Auditores Fiscais, porque isso é uma atividade que nós exercemos que, às vezes, é muito pouco compreendida, mas à medida que nós levamos para os cidadãos essas noções do que é o imposto, de como ele é utilizado, para que serve, isso torna uma visão mais clara do nosso trabalho e a sociedade pode passar a nos enxergar com melhores olhos e começar a atuar de forma que ajude ao trabalho dos auditores, à medida que eles exercem essa cidadania, cobrando tudo que ele tem direito, cobrando a emissão de notas fiscais quando ele compra ou contrata algum produto ou serviço, ou seja, que eles passem a fazer parte do nosso grupo, ajudando que isso tudo funcione da melhor forma possível. Muito obrigada por compartilhar com a gente de uma forma tão assim simples, né, na forma de falar, para trazer esse tema que é tão importante e que realmente mexe com o cotidiano dos brasileiros, mexe com o dia a dia. Em nome da Rede CNT, eu agradeço a sua participação, desejo uma boa noite e até uma próxima. Boa noite, até lá. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e na próxima semana um novo convidado por aqui. Eu te espero.